Um passo muito importante para você começar a resolver as suas preocupações. Renato Meliatti ajudando você a melhorar seus resultados. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que vai te ajudar bastante, então presta atenção nesse vídeo até o final. Existem 3 passos que podem te ajudar e facilitar demais a resolução das suas preocupações. Esses 3 passos são você conseguir reunir o maior número de fatos possíveis, depois você analisar esses fatos e, por último, após ter reunido os fatos e analisado, colocar em ação aquilo que você tem que fazer para eliminar a preocupação. Olha que interessante. E hoje eu vou ficar só num deles, tá? Vou falar do primeiro passo disso, que é reunir os fatos. É interessante como muitas vezes a gente começa a se preocupar com uma coisa sem ter todas as informações possíveis sobre aquilo que vai acontecer. Então imagina que você tem uma determinada coisa que vai acontecer, imagina que você tem um determinado problema para resolver, imagina que você tem uma reunião que você vai participar, imagina que você tem uma entrevista importantíssima que você vai ter em determinado dia, horário e sei lá, né? Os exemplos que você pode ter surgido na tua cabeça aí. Mas você começa a se preocupar que é aquilo que vai acontecer. Você se preocupa com determinada situação, no lugar de você reunir os fatos sobre tudo aquilo que você pode e deve saber sobre esta situação, sobre este problema, sobre o que você está vivenciando. Só de você fazer isso já muda totalmente a sua percepção, porque você vai começar a substituir aquele monte de embrulho que fica na tua cabeça, aquele monte de ai meu Deus, o que eu faço com isso? Porque você fica preocupado com a situação em si. Quando você deixar de ficar preocupado com a situação em si e começar a reunir possíveis fatos sobre aquilo que vai acontecer, se você começar a se preparar melhor com os fatos que você pode levantar sobre essa situação, já muda totalmente, porque você passa a ter uma atitude no lugar de, das minhocas todas que ficam na nossa cabeça. Só isso já ajuda demais. E se nós incrementarmos ainda mais isso, que tipo de fatos eu deveria levantar? Como eu levanto isso? E aí vem uma sacada incrível. Quanto mais você for imparcial, ou seja, quanto mais você conseguir ser neutro nos fatos que você levanta, mais aliviado, mais tranquilo você vai estar na situação que você vai se encontrar. Porque a nossa natureza não é que a gente levanta os fatos imparcialmente, a gente levanta aqueles fatos que a gente acredita. É muito mais a nossa opinião do que fato de verdade. Então, se você conseguir levantar fatos que realmente elucidam sobre aquilo que você está pensando, isso vai te trazer tranquilidade. Mas presta muita atenção nisso. A maioria de nós tem a grande competência de falar assim, eu tenho uma opinião sobre isso e não vai pesquisar muito, a opinião é meio formada. Quantos de nós fica batendo na tecla de que 1 mais 1 é igual a 3 e não se flexibiliza ou se ajuda no sentido de pegar mais informações sobre aquilo que vai acontecer ou sobre aquilo que você vai passar ou o motivo da sua agonia? Então, quando você consegue reunir fatos, isso é fatos fidedignos e que sejam neutros, melhor ainda. E se você conseguir isso de forma imparcial, porque não sei se vocês já tiveram essa situação ou já ouviram alguém falar disso, mas é muito comum entre a discussão de 2 pessoas, você tem 2 lados certos e um terceiro que provavelmente é o mais certo. Já viram briga de casal? Já viram briga de sócio? Já viram briga de qualquer pessoa em qualquer tipo de relacionamento? O que acaba acontecendo? Um tem uma opinião, o outro tem a outra e provavelmente quem vê de fora assiste a situação de forma diferente, consegue ter um discernimento melhor. Quantas e quantas empresas eu já ajudei porque um sócio estava falando uma coisa, o outro sócio estava falando outra, eles não conseguiam perceber o que existia no meio do caminho e provavelmente aí está a verdade. Então a verdade ou o fato mais limpo, vamos chamar assim, ele não está em nenhum dos extremos de posições e as pessoas se colocam nessas posições. Então uma grande dica:
fatos imparciais e neutros. Renato, mas como eu consigo fazer isso? Que se na hora eu tenho minha opinião, como é que eu vou conseguir ficar neutro, ficar imparcial? E aí vem um truquezinho muito bacana, um truquezinho não, um truquezaço para você conseguir esse efeito. Faz o seguinte exercício, quando você estiver levantando fatos sobre o que você quer pensar, né, sobre o que você está preocupado, tenta colocar da seguinte maneira. Primeiro, imagina dessa forma que como eu falei, tentar ser imparcial. E coloca lá, papel e caneta na mão, começa a escrever prós e contras desses fatos que você está levantando. Então a preocupação é essa e meus fatos são positivos, negativos. E tenta assimilar dos dois lados aonde você se encontra. A segunda situação, que essa eu acho mais legal ainda. Quando você for se projetar a fazer isso, pense no seguinte, e se eu tivesse do outro lado, que eu estou alegando os meus fatos, mas e se eu tivesse do outro lado, que tipo dos fatos eu conseguiria levantar contra mim mesmo? Como? Falar contra mim? Faz esse exercício. Aonde é que o outro lado me pegaria na curva? Sabe aquela situação de onde é que é o meu lado frágil? Então, como você se prepararia para ir contra você mesmo? Como se você fosse um advogado contra. E aí você analisar e pensar assim, entre um lado e outro, aonde está realmente o que deve ser falado e o que deve ser aprimorado como fatos. A partir do momento que você começar a pensar nos fatos, você vai tirar aquela sensação de ansiedade absurda que a gente entra quando a gente está preocupado e muitas vezes sem razão. Mas fica, né? Ninguém está livre disso, todo mundo fica preocupado com as coisas. Então, levante fatos, faça com que os fatos sejam mais presentes do que a própria preocupação. Valeu? Fica com Deus, pratica, um abraço!